Você já reparou que na maior parte das vezes, quando alguém te procura, não é porque sente sua falta, é porque sente falta do que você faz por ela. Parece detalhe, mas toda vez, você não é lembrado, você é acionado, como um botão, como um serviço, como um depósito emocional aberto 24 horas, sem taxa, sem limite, sem questionamento. Quando alguém some por semanas e reaparece exatamente no dia em que está quebrado, confuso, traído, ansioso, e te manda um "Ei, tá ocupado?", você sabe o que está acontecendo. Você finge que não sabe, mas sabe. Você sente o peso na mesma hora. O corpo já conhece o roteiro. Você vê o nome na tela e o peito afunda, não porque você não gosta da pessoa, mas porque você já sabe o papel que vai ter que desempenhar. Você vai ouvir, você vai aconselhar, você vai ser compreensivo, você vai ser maduro, você vai ser tudo o que ninguém é com você. E no final, quando a crise daquela pessoa diminuir, quando ela se sentir um pouco melhor, o que acontece? Ela vai dormir, ela vai viver, ela vai sair, ela volta para a vida dela, e você volta para o silêncio da sua, até o próximo colapso dela. Você chama isso de amizade, mas no fundo, você sabe que isso tem outro nome: uso. Você virou o lixo emocional de todo mundo, onde jogam desabafo, frustração, drama, confusão, culpa, sujeira mental. Você recolhe, organiza, entende, justifica. Depois fica ali, cheio de peso que não é seu. E o mais irônico, quando você está mal, quando você quebra, quando você entra em colapso, a sua lista de contatos parece um deserto. O mundo inteiro, que é tão rápido para te usar, é incrivelmente lento para te ouvir. Sabe por quê? Porque você treinou todo mundo. Você treinou as pessoas a te ver como forte, disponível, compreensivo, resiliente, de boa. Você treinou as pessoas a te procurar só quando precisam. Você ensinou que você aguenta, que você entende, que você suporta, que você não cobra. Você acha que isso é bondade. Não é bondade, é ausência de limite. E ausência de limite sempre tem consequência. Os outros exageram, passam da linha, invadem, e depois se fazem de surpresos quando você cansa. Você já percebeu que quase nunca é sobre o que você sente? É sempre sobre o que você faz pelos outros. Você é lembrado pela função, não pela essência. Você é o ombro. Você é a voz da razão. Você é a pessoa que sempre escuta. A que tem um coração enorme. A que nunca abandona ninguém. Bonito na legenda. Destrutivo na prática. Porque o que ninguém fala é: enquanto você salva gente que se afoga no próprio caos, ninguém repara que você está se afogando em silêncio. Você afunda quieto, com classe, sem incomodar. Você aprendeu a ser útil, não a ser respeitado. Aprendeu a ser necessário, não a ser valorizado. Aprendeu a ser solução, não a ser humano. Quantas vezes você engoliu a vontade de dizer: eu não tenho cabeça para isso hoje, mas atendeu mesmo assim? Quantas vezes você quis falar: hoje eu que estou mal, mas travou, com medo de parecer fraco, dramático, egoísta? Quantas vezes você percebeu que a conversa não era troca, era extração? Você sabe a diferença? Em uma conversa de troca, você fala, a pessoa ouve, a pessoa fala, você ouve. Há espaço para os dois. Em uma conversa de extração, você desaparece. Você vira parede. Você vira terapeuta gratuito. Você vira container de tudo aquilo que o outro não quer segurar. No final, essa pessoa se sente mais leve. Você sai carregado. Você termina a chamada exausto, drenado, irritado por dentro, mas com aquele discurso pronto na cabeça. Pelo menos ajudei. Pelo menos ela confiou em mim. Pelo menos sirvo para alguma coisa. Escuta uma coisa. Esse, pelo menos, está te destruindo. Você se convenceu de que precisa ser importante para as pessoas. E para isso, aceitou qualquer tipo de importância. Mesmo se essa importância for ser o lixão emocional, onde todo mundo despeja o que não quer processar. Repare nos padrões. Sempre te procuram em crise. Quase nunca te convidam para viver algo bom. Sabem que você está mal, mas não aprofundam. Sabem da sua força, então exigem mais dela. Eles não querem o seu bem.
Querem o seu efeito. Querem como você os faz se sentir depois que você passa 1 hora dizendo o que ninguém diz. Você vira anestesia. Você vira calmante. Você vira remédio de uso emergencial. E você chama isso de ser uma boa pessoa. Mas o que você está sendo na prática é fácil de explorar. Você não é lixo porque é fraco. Você é lixo porque é disponível demais. Porque não filtra. Porque não questiona. Porque não devolve. Você aceita tudo, no silêncio, com um sorriso triste, com uma frase dessas que soa linda, mas te fere. Qualquer coisa pode contar comigo. Qualquer coisa, qualquer hora, qualquer peso, qualquer drama. Você acha que isso é pureza de coração, mas isso é abertura sem blindagem. É deixar a porta destrancada e se surpreender porque entraram até com o sapato sujo. Você virou estacionamento de alma alheia. Chegam, descarregam, ficam o tempo que precisam e vão embora sem nem olhar se quebraram algo por dentro de você. E sabe por que isso dói tanto? Porque lá no fundo você ainda espera reciprocidade. Você finge que não, mas espera. Você diz que não espera nada de ninguém. Mentira. Se não esperasse, não se sentiria traído quando ninguém aparece quando você desmorona. Você transformou sua dor em função. Agora é isso. Você é útil, só não é cuidado. Essa é a realidade crua. Enquanto você continuar sendo o lixo emocional de todo mundo, ninguém vai te enxergar como alguém que também sangra. Enquanto você aceitar, o jogo continua. Você não chegou nessa posição por acaso. Você foi treinado. E pior, você colaborou com esse treinamento. Você cresceu acreditando que ser amado significava ser necessário. Que ser aceito significava ser útil. Que pertencer significava se adaptar ao que os outros precisavam. Você não aprendeu a perguntar, o que eu quero? Você aprendeu a perguntar, o que eu posso fazer por você? O problema é que o mundo não tem pena de quem tem medo de perder. Quem tem medo de perder aceita qualquer condição. Você tem medo de ser visto como frio, como egoísta, como ingrato, como grosso. Então você prefere engolir tudo. Prefere se corroer em silêncio do que deixar alguém descontente com você. Você tem medo de conflito, medo de cara feia, medo de ser mal interpretado, medo de ser apontado como insensível. Então você escolhe o quê? Ser massacrado por dentro para manter uma imagem boa por fora. Você senta numa cadeira de sacrifício e acha que é trono. Você repete frases prontas. Eu não sei dizer não. Eu me importo demais. Eu sou assim mesmo, coração mole. Não. Você não é assim. Você foi condicionado. Você aprendeu que dizer não traz punição, distância, silêncio, frieza. Então você aceitou pagar com a própria paz para não sentir esse gelo. Você compra presença com autoabandono. É simples. Você não quer ficar sozinho. Você não quer ser descartado. Você não quer sentir de novo aquele abandono que te marcou lá atrás. Então você faz de tudo para ser a pessoa que os outros não podem perder. Só que você passou do ponto. Você não virou alguém valioso. Você virou alguém disponível demais. E tudo o que é disponível demais perde valor. Você acha que ser a pessoa que está sempre lá te protege da solidão. Mas olha em volta. Olha, sinceramente. Conta quantas pessoas realmente estariam com você em um hospital às 3 da manhã. Conta quantas pessoas parariam o que estão fazendo se você mandasse, não estou aguentando. Você não é cercado de amigos. Você é cercado de consumidores emocionais. Eles estão ligados a você pela utilidade, não pela alma. Você oferece suporte. Eles oferecem presença condicionada. E você permite isso porque tem uma crença podre plantada dentro de você. Se eu não ajudar, ninguém vai gostar de mim. Se eu não for legal, vão embora. Se eu colocar limite, vão me trocar. Você vive como se o seu valor estivesse nas mãos dos outros. Como se eles definissem se você presta. Como se você fosse um produto avaliável. Eles pedem, você entrega. Eles somem, você sente. Eles voltam, você perdoa. E o ciclo recomeça. O que te prende nesse ciclo não é o amor, é o medo. Medo de ser o vilão da história de alguém.
Medo de ser falado por aí. Medo de alguém te chamar de ruim, frio, mudado. Você prefere ser explorado a ser mal visto. Você prefere se matar em silêncio, a lidar com a culpa de dizer, agora não. Você faz isso porque aprendeu a se ver como responsabilidade dos outros. Se ele sofre, eu ajudo. Se ela chora, eu escuto. Se estão mal, eu apareço. E quando é você que está mal, o que você faz? Você se cala. Você se acostuma. Você suporta. Você diz para si mesmo, não vou incomodar. Você se rebaixa enquanto chama isso de maturidade. Você também se alimenta de uma ilusão, a de que, um dia, eles vão perceber. Um dia vão ver o quanto você fez. Um dia vão reconhecer. Um dia vão retribuir. Não vão. Porque quem se acostuma a te ver como estrutura, não te enxerga como pessoa. E quem é beneficiado pela sua falta de limite, não vai incentivar você a criar um. Você permite isso porque, lá no fundo, ainda tenta comprar amor. Só que amor não se compra. Respeito também não. Mas exploração, essa sim. Você compra barato. É só continuar se oferecendo. Você tem uma mania autodestrutiva, justificar os outros e se culpar. Quando alguém te usa, você pensa, mas ele está passando por muita coisa. Ela não tem com quem conversar. Ele é assim mesmo, meio desligado. Você cria desculpas para manter o laço e cria acusações internas para manter o carrasco. Eu é que sou sensível demais. Eu que espero demais dos outros. Eu que não deveria sentir isso. Você quebra o espelho e acha que o problema é o reflexo. Outra coisa, você confunde ser bom com ser disponível. Ser bom não é se sacrificar em silêncio enquanto todo mundo te usa. Ser bom não é aceitar falta de consideração só para provar que não guarda rancor. Ser bom não é aguentar humilhação e chamar isso de amor. Ser bom é ter caráter. E caráter inclui respeito por si mesmo. Você não se respeita. É por isso que os outros também não respeitam. Você acha que manipulação é só quando alguém mente, grita, ameaça. Não. Manipulação também é isso. Aparecer só quando precisa. Chorar. Puxar seu gatilho emocional de salvador. Desabafar por horas. E depois sumir sem perguntar como você está. E você permite. Porque o seu ego se alimenta do papel de salvador. Por mais que doa, por mais que te drene, tem uma parte de você que gosta da sensação de ser necessário. Você se sente importante quando é procurado na crise. Você sente que tem propósito quando alguém diz, só você me entende. Você se sente especial quando te jogam a frase, não sei o que seria de mim sem você. Isso é um vício. Você é viciado em ser a muleta emocional dos outros. E qualquer vício tem um custo. O preço que você paga é simples. Você abandona a própria vida para sustentar a dos outros. Você permite porque tem medo de se ver vazio quando parar de segurar a bagunça alheia. Você construiu sua identidade em cima do que faz pelos outros. Sem isso, você acha que não é nada. E é por isso que você segue aceitando. Você prefere continuar sendo lixo emocional do que encarar o próprio vazio e reconstruir algo verdadeiro. Você quer sair disso? Então encara. Você não é vítima dessa dinâmica. Você é cúmplice. Agora, é simples. Não é fácil, mas é simples. Você para de ser o lixo emocional de todo mundo quando decide, de forma fria, que não vai mais se tratar como lixo. Não começa nos outros. Começa em você. Primeiro, você vai instalar umas regras dentro da sua cabeça, claras, inflexíveis, frias. Regra 1. Acesso à sua energia emocional é privilégio, não direito. Ninguém tem direito garantido à sua atenção, ao seu ouvido, ao seu tempo, à sua paciência. Ninguém. Você não é plantão psicológico. Você não é suporte técnico de gente emocionalmente imprudente. Então, a partir de agora, você filtra. Quando alguém vier despejar caos em cima de você, você não responde automaticamente. Você não corre. Você não se atropela. Você olha para a tela. Você sente seu estado. Você se pergunta, eu tenho condição de segurar isso hoje? Essa pessoa só aparece para isso? Eu estou bem com ela ou estou carregando mágoas silenciosas? Se a resposta interna for não, você não torna isso problema seu.
Você não se força a suportar. Ferramenta simples. Você responde mais curto. Você demora mais para responder. Você não aprofunda. Você não se mostra totalmente acessível. Você acha isso frio. É proteção. Regra 2. Quem nunca está presente na sua dor não terá mais acesso ilimitado à sua escuta. Você vai ser honesto. Você vai olhar para sua lista mental de pessoas que só te procuram na crise delas. Você vai lembrar quantas vezes elas perguntaram, de verdade, como você estava. Não aquele, e você, tá bem? Pergunta real, interesse real. Se não existe reciprocidade, não existe obrigação. Você não deve nada a quem só te procura para consumir. Ferramenta prática. Comece a dizer, agora não consigo, estou resolvendo coisas minhas. Comece a dizer, hoje não estou bem para conversar sobre isso. Comece a dizer, não sou a melhor pessoa para te ajudar com esse tipo de coisa. Sem justificar demais. Sem virar palestra. Sem pedir desculpa excessiva. Uma frase clara. Um limite claro. E silêncio depois. Você está acostumado a se explicar. Corta isso. Explicação demais é convite para negociação. Limite não se negocia. Regra 3. Não é frase completa. Você não precisa se torturar tentando achar justificativas bonitas para dizer não. Não posso. Não quero. Não vou. Essas frases existem. Você só não usa. Você tem medo do que vai acontecer se começar a usar. Eu vou te adiantar. Alguns vão se afastar. Alguns vão reclamar. Alguns vão te chamar de frio, estranho, mudado, perfeito. Esses são exatamente os que nunca deveriam ter tido tanto acesso assim. O limite revela o interesse real. Quem só está ao seu lado porque você é útil, não fica quando você deixa de ser. Você quer saber quem realmente se importa? Coloca limite. Observa quem respeita. Observa quem tenta culpar. Regra 4. Selecione quem entra na sua mente como você seleciona quem entra na sua casa. Você deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, abrir sua geladeira, usar seu chuveiro, mexer nas suas coisas? Não. Você sabe que isso é invasão. Então por que você deixa qualquer um entrar no cômodo mais sensível que você tem, que é a sua mente? A partir de agora, se a pessoa não te respeita em público, não te apoia nas suas decisões, não te inclui quando está bem, só te procura em crise, ela não terá acesso aos seus pensamentos mais profundos. Você não vai abrir o peito para quem só chega para cavar. Aprenda. Pare de contar tudo. Pare de compartilhar sua dor com quem nunca soube lidar com ela. Pare de explicar seus traumas para quem só está curioso. Você deve a si mesmo o direito ao sigilo emocional. Os outros não têm esse direito automático sobre você. Regra 5. Você não vai mais responder na hora só porque sente culpa. Você tem esse impulso. A mensagem chega. Você vê, sente um incômodo. Corre para responder. Não é compaixão, é ansiedade. É medo de desapontar. Então você vai treinar algo que dói no começo. Deixar a mensagem ali, em visto, em silêncio. Você responde quando fizer sentido para você, não quando o outro exige, pede ou manipula. É assim que você retoma poder, tirando o controle das suas reações da mão da carência alheia. Regra 6. Você vai começar a usar a mesma energia que gasta, salvando os outros, para construir a sua vida. Cada hora que você passa recolhendo o caco emocional de alguém, é uma hora que você não usa para resolver sua própria bagunça, seus projetos, sua saúde, seu descanso. Então você vai redirecionar. Você vai dizer, não posso agora, estou ocupado. E sabe com o que você pode estar ocupado? Dormindo, lendo, fazendo nada, cuidando da própria cabeça. Isso é ocupação válida. Você não precisa estar sobrecarregado de tarefas produtivas para legitimar um limite. O simples fato de você existir já te dá o direito de preservar sua sanidade. Ferramenta prática final. Silêncio ativo. Você não precisa discutir, brigar, se explicar, se justificar, dar texto de 20 linhas. Você só precisa retirar a energia de onde ela nunca foi valorizada.
Alguém vem despejar drama repetido, o mesmo ciclo, a mesma história que você já aconselhou 1000 vezes, e a pessoa nunca faz nada. Você corta acesso, muda de assunto, responde pouco, não aprofunda, some um pouco. Você não é obrigado a ser plateia de novela emocional alheia. Vai doer deixar de estar lá por eles. Você se acostumou a ser útil. Vai se sentir frio? Vai. Porque você confundia descontrole com bondade. Mas é aqui que você vira a chave. Você não vai mais sacrificar a própria mente para proteger o conforto emocional de quem nunca se preocupou com o seu. Esse é o ponto de virada. Você para de se culpar por se proteger. Você para de se explicar por se preservar. Você para de se diminuir para manter os outros grandes. Você começa a tratar sua atenção como algo caro, porque é. Se você aplicar isso, uma coisa vai acontecer. Sua vida vai ficar mais silenciosa. Menos notificações. Menos crises importadas. Menos gente aparecendo do nada para despejar peso. E no começo, esse silêncio vai te assustar. Você vai achar que está perdendo algo. Vai achar que está ficando sozinho demais. Você não está perdendo. Você está vendo o que sempre existiu. Você estava cercado, não era amado. Você era acessado, não era respeitado. Esse silêncio não é abandono, é depuração. É a poeira baixando depois de anos de movimentação falsa. É o eco daquilo que você aceitou. Você vai perceber outra coisa. O peso que realmente importa vai aparecer. O seu, a sua dor, a sua exaustão, a sua falta de direção, a sua raiva engolida, a sua frustração com você mesmo. É aqui que muita gente corre de volta para o antigo papel de lixo emocional. Por quê? Porque é mais confortável cuidar do problema dos outros do que encarar o próprio. Você não vai fazer isso. Você já foi usado demais, por eles e por você. A nova realidade começa quando você aceita que precisa reconstruir sua relação consigo mesmo. Não é frase motivacional, é necessidade. Você vai olhar para sua própria história e admitir, sem drama, sem vitimismo, sem máscara: eu me traí para agradar. Eu me abandonei para ser necessário. Eu me usei para que não me usassem ainda mais. Não é sobre culpar pai, mãe, ex, amigos, ninguém. É sobre assumir que, a partir de agora, quem decide o acesso é você. A nova versão de você não é mais a pessoa que corre. É a pessoa que observa, filtra, escolhe. Você não vai virar pedra. Você não vai virar monstro. Você só vai parar de ser chão. Quem quiser falar com você vai ter que falar olhando nos seus olhos, não falando só com a própria dor. Quem quiser ter você por perto vai ter que aparecer quando você estiver mal, não só quando estiver disponível. Quem quiser usar o seu tempo vai ter que respeitar o fato de que ele é limitado. Você não é infinito, você não é indestrutível, você não aguenta tudo. E a partir de agora, você vai começar a agir como alguém que sabe disso. Você vai deixar pessoas caírem? Sim. Vai ter gente que vai quebrar sem você ali sustentando tudo. Isso não te faz cruel. Isso devolve para cada um o peso das próprias escolhas. Você não é Deus. Você não é Salvador. Você não é o último socorro emocional da Terra. Você é alguém que sangra, que cansa, que tem limite e que finalmente decidiu honrar esse limite. A nova realidade é mais fria? Sim. Porque ela não é mais aquecida pela ilusão de que todo mundo é igual a você. Ela é mais verdadeira. Você vai se acostumar a responder assim: hoje não consigo falar disso. Esse assunto me faz mal. Não vou entrar. Eu já te falei o que penso. Não vou repetir. Não sou mais essa pessoa para você. Sem tremer a voz. Sem arrependimento depois. Você acha radical? Radical foi o tanto que você se ignorou até aqui. A partir de agora, presta atenção em uma coisa. Quem se afastar porque você começou a se respeitar, nunca esteve do seu lado. Quem se irritar porque você começou a dizer não, sempre esteve ali pelo sim. Quem te chamar de egoísta por você se proteger, sempre foi o verdadeiro egoísta. Eles vão te acusar de ter mudado. Eles vão dizer que você está diferente, que você ficou frio, distante, estranho. Você não precisa provar o contrário.
Você não deve explicação. Deixa pensarem, deixa falarem, deixa irem. Toda vez que você sentir vontade de voltar a ser o lixo emocional de alguém, lembra, ninguém nunca quebrou por respeitar o próprio limite. Mas muita gente se destruiu tentando ser infinito para quem era momentâneo. Você já sabe como é ser usado. Já conhece esse lugar. Já sentiu o gosto amargo de consolar todo mundo e dormir com o peito cheio de coisas que ninguém nunca quis ouvir de você. Chega. Você não precisa avisar que mudou. Você não precisa anunciar. Você só precisa agir diferente. Quando a mensagem chegar, você vai escolher. Quando o pedido vier, você vai pesar. Quando a culpa aparecer, você vai lembrar. Culpa é o último truque de controle. A sua nova vida não começa quando eles te valorizam. Começa quando você para de se negociar. Você queria um desfecho final? Não tem frase bonita. Não tem final reconfortante. É seco. Ou você para de ser o lixo emocional de todo mundo, agora. Ou continua assistindo sua vida escorrer pelo ralo das necessidades alheias. A escolha não é deles. Nunca foi. Sempre foi sua. Se esse vídeo te atravessou, não foi sorte. Foi porque você está exatamente no ponto em que ou continua sendo usado, ou começa a se posicionar. E esse processo não acontece em um vídeo. Acontece com repetição, com exposição constante a verdades que não passam pano para você, nem para ninguém. Porque toda vez que você ouvir essa voz, você vai lembrar de uma coisa essencial. Você não nasceu para ser suporte emocional de gente que nunca te sustentou.